Muito bem, graça e paz para todo mundo. Estamos mais uma vez com mais um programa Pod Luzcast, para você dar o seu like, para você espalhar, para você divulgar. E tem muita coisa boa para acontecer por aqui. É um programa extremamente cristão, né? É um programa para você curtir, para você espalhar, um programa de família. E a minha convidada de hoje, ela é uma cantora de longas datas, já cantou aí 15 anos, participou de algumas situações, você vai descobrir. Mas eu vou apresentá-la para você começar a ouvir, para depois a gente bater um papo com ela. Fabiola Campelo. Fica à vontade. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz grande fiz. É o mesmo que brada no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos, ousadas, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai.
Esse é o clima. A gente começa assim, adorando. É praticamente uma abertura de um culto, a oração através da música, né? Que coisa boa. Fabíola Campelo, prazer ter você aqui. Que coisa boa, né? Prazer de verdade. Agora vamos lá, vamos bater um papo. Eu quero que as pessoas conheçam você. Sim. Como é que você chegou na música? Vamos lá. Primeiro prazer é todo meu, né, de É. estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu iniciei na música muito, muito cedo. Na verdade, eu comecei na escola. Eu ganhei um concurso de melhor voz estudantil, aqueles concursos que geralmente as Sim. escolas fazem. Mas nunca foi me despertado essa questão enquanto família, né? A minha mãe nunca foi profissional da área da música, nem ninguém ao meu redor. Só que depois que eu ganhei esse concurso, eu recebi um convite para nos apresentarmos. Eu e um coleguinha que tocava teclado, para a gente se apresentar num dia, acho que foi o Dia dos Pais. Eu não lembro muito bem se pais ou se mães. Mas era numa data comemorativa que ia ter na escola. Depois disso, os professores, depois dessa apresentação, os professores ficaram encantados, assim, conosco, por sermos, acho que nós tínhamos 14 para 15 anos, mais ou menos. E aí, depois desse dia, nós formamos um grupo musical, que foi a minha primeira banda oficial, que Primeira experiência. Isso, chamava Molequeiros do Forró. Hoje existe, tá só o cantor, solo, né? E o tecladista, que foi quem iniciou comigo, hoje ele é mesário ele faz o som para um cantor bem conhecido no estado, tudo mais. Alguns seguiram, de fato, a carreira musical, outros não, mas eu lembro que a primeira banda foi essa. Em seguida, eu fui trabalhar em um outro município e eu recebi um convite para fazer um teste, na época, no Forró da Pegação. Era uma banda que estava bem em ascensão, muito grande aqui em Natal. E eu recebi o convite. Eu vim fazer o teste, assim, com a cara e a coragem, porque, de fato, eu não me sentia capaz, né? Lá do interior, achava que não ia conseguir. Você é da onde? Eu sou de Campo Redondo. E, na época, eu trabalhava em Santa Cruz. Certo. E eu achava que não era capaz, enfim. Sempre fui muito na minha. Eu achava, não, isso não vai dar certo, Muito né? tímida? Eu nem era tímida, mas eu acreditava que eu era a menor. Tá. Não ia dar certo, né? Pra mim, não ia dar certo. E aí, quando eu cheguei, tinha uma cantora que estava saindo da banda, ia pra uma outra banda, inclusive. E eu vi aquela mulher imensa, muito bela. Eu sempre fui pequenininha, né? Magrinha e tudo mais. E eu disse, meu Deus, isso não vai dar certo. Eu vou substituir essa mulher. Não vou. É impossível. Mas aí fiz o teste. Na época eu trabalhava numa padaria. Eu fiz um teste numa quinta-feira. Terminou o teste, né? Fui aprovada no teste e tudo mais. E aí o empresário da banda falou, ó, o seguinte, você no sábado já tem que se desligar dessa padaria. Porque lá no interior eu não vivia da música, né? Esse grupo era independente do meu trabalho. E quando eu fui isso foi numa quinta-feira, no sábado eu fui me desligar, né, do meu trabalho. E desde então comecei. Não parou mais? Não parei mais. Aí de lá eu fui para algumas outras bandas. Até que chegou um momento em que eu decidi que não era mais aquilo que eu queria pra minha vida. Pronto, era aí que é esse caminho. Você passou por outras bandas, né? Sim. Algumas outras bandas. Eu cantei no Forró de Grife. Uhum. Cantei numa banda chamada Roberto Vaneirão, que é da Paraíba. Sim. E acho que a minha última banda foi... Teve umas outras também, mas no meio não, nada fixo. A gente só fazia alguns freelance, né? Que o pessoal chama. E a última oficial foi, na época, Forrozão do Briola. Ele montou um projeto solo. E eu recebi o convite para ser a cantora do projeto junto com ele. A banda carregava o nome dele, né? Briola tem um nome muito forte no meio secular, forrozeiro. E eu acompanhei por um período. Isso já após a minha conversão. Certo, pronto. Aí você vai voltar a fita. Sim. E aí o seguinte, muitas pessoas chegam na igreja, uns vêm pela dor, outros vêm... Não foi o seu caso. Não. Como é que você chegou, vamos dizer assim, Jesus, ele nos acha desde o nascimento, desde o ventre, né? Mas quando você percebeu isso?
Durante toda a minha vida, né, musical, durante toda a carreira, eu sempre acreditei que o Senhor me acompanhava, né? Sim. Assim, nunca foi... A minha relação com Cristo nunca foi distante. Eu sempre acreditei que existia um Deus que me protegia. Porque nesse meio, nós passamos por muitas situações. As pessoas veem muito o glamour, É. né? Veem muito a questão das coisas boas. Mas existem percalços, coisas que você, às vezes, passa e que você não... pelos bastidores, né? As pessoas nunca vão saber disso. E tem algumas situações que eu passei, no início é muito difícil, há humilhações, há dificuldades, até você criar um respeito, um nome ali que as pessoas vão respeitar você como cantora da banda, enfim. Existe um caminho a ser trilhado. E todos os dias eu pedia força para Deus, porque eu estava longe da minha mãe, né? Estava longe de todos os meus amigos, porque eu fui criada no interior. Então, os meus amigos, meus familiares, as pessoas que eu confiava, ficaram todas para trás. Eu vim sozinha para Natal. Depois que você aceitou? Não, isso antes. Isso né? antes, quando você estava na banda, tá? Isso. Então, eu vim sozinha para Natal. Mas quando eu aceitei também não foi diferente, eu vou lhe dizer. Tá. Eu vim sozinha para Natal. Então, todos os meus amigos, as pessoas que eu confiava, ficaram todas para trás. Então, eu tinha que trilhar um caminho sozinha. Mas nunca sozinha, porque Deus sempre esteve comigo. Aprendeu no módulo mais difícil. Você vai aprendendo no modo difícil. E quando passou-se um tempo, e eu comecei a sentir um vazio, as coisas foram acontecendo, né? Eu fui criando nome na região, no estado, nos estados próximos. Mas me faltava algo, entende? Não era o financeiro, não era... meu esposo, na época, eu já era casada, a gente já morava junto, aliás. Não era o lado amoroso, não era o financeiro. Não era nada disso. Era algo que eu não sabia o quê. Hoje eu sei, né? Mas antes eu não sabia. Eu lembro que teve um São João, acho que foi em Campina Grande, que eu fui cantar, que em dado momento eu não tinha bebido nada, nem nunca usei nenhum tipo, né, de enfim. Eu tava sóbria, totalmente sóbria. E teve um dado momento, que quando eu entrei no palco para cantar uma música, eu não conseguia ouvir. E parecia que tudo tava turvo. Eu achei que eu tava passando mal. E naquele momento, era como se uma voz dissesse assim ao meu coração: você percebe que tem... E o São João de Campina Grande é imenso. É muito conhecido. É um mês. Tinha muita gente. Era um dos principais dias. Tinha muita gente. E ali, uma voz soava no meu coração, dizendo assim: tá vendo, você tá aqui, rodeada de pessoas. Tem muita gente aqui. Mas você continua só. No meio de milhões, sozinho. Sozinho. Então, eu comecei a sentir que alguma coisa em mim estava diferente. Aí eu comecei a frequentar, ia a uma igreja e comecei a me envolver com a igreja. Gostava de ir para os cultos, não tinha aceitado ainda, mas gostava de ir. Até que um dia, meu esposo tinha viajado e eu fui para esse culto. E nesse dia eu senti que era o dia. Esse dia eu vou aceitar. E nesse tem o dia, tem né? o dia. Aí nesse dia eu aceitei. Quando meu esposo chegou, contei pra ele estava viajando com banda também, porque era muito improvável a gente ficar junto, eu e ele. E quando ele chegou dessa viagem, eu contei pra ele, né, que tinha ido para uma igreja evangélica e que a partir dali eu ia ser crente, né? Que você vê dessa forma, vou ser crente. Aí ele falou: não, tudo bem, né? O que você quer, pra mim tudo bem. Não houve resistência, né? Houve em outro momento. Tá. Mas naquele momento ele: não, tudo bem. E daí, até ele se converter, foram 10 meses. E que 10 meses, viu? Misericórdia. Nesse período, eu fui convidada para essa banda, para essa última banda que eu participei. Sim.
falei com o pastor da igreja, né? Falei que era o meu trabalho, que eu não sabia fazer outra coisa e que eu precisava aceitar, mas que eu queria continuar frequentando a igreja. Ele falou, não, tudo bem. Você vai e você pode continuar frequentando a igreja. Usou de sabedoria. Isso, ele usou de sabedoria. Isso. Muito bom. Ai, só que assim, eu não podia fazer muita coisa, né? Porque de dia de um jeito, de noite de outro. Porque assim, Aquele as meme. pessoas... porque é complicado. A gente... Tem pessoas que, para vender o peixe, é muito difícil. Agora, para criticar, pode juntar gente. Então, isso tem em todas as áreas. Independente para onde você vá. Existe em todas as áreas. Mas, assim, esse aceitar... E aí, quando você se desligou totalmente, porque tem aquele momento que você diz, rapaz, não dá mais não. Não dá mais. Nesse período de 10 meses, foi o período em que eu participei da última banda. Foi a aprovação, os 10 meses. Foi os 10 meses. É. E aí, o que acontece? Eu aceitei, né, ir para essa banda. Tinha iniciado a carreira na igreja. Tinha iniciado o ministério na igreja. Mas eu não podia fazer muita coisa, porque mesmo eu estando lá, eu era uma cantora de forró. Então, ficava uma coisa meio complicada, né? Assim, até mesmo do pastor me colocar ali, outras ovelhas, como você falou, para criticar aparece muita gente. Mesmo ele vendo como um trabalho, como o meu trabalho, para outras pessoas ali, ia parecer um tanto quanto estranho. Acontece, é normal. E era uma igreja bem tradicional. Foi quando eu comecei, eu cantava, finais de semana eu viajava e nos dias de semana eu estava ali no culto e tal, e o meu esposo não era evangélico. Até que teve um show em Caicó. E aquele dia eu disse, não posso mais. Não consigo mais. O Espírito Santo começou a me incomodar, assim, de tal maneira, de uma forma que eu não consigo explicar. Roupa me incomodava. O que eu tinha que falar me incomodava. Bom demais. Como eu tinha que dançar me incomodava. Então, tudo aquilo começou a... Naquele dia eu falei, não dá mais. E nós tínhamos uma viagem marcada, era uma turnê, digamos assim. Eu falei, não dá mais, eu não vou. Eu vou ficar em Caicó, nós estávamos numa cidade próxima a Caicó. E eu disse, vocês me deixam em Caicó, seguem viagem, e eu parei por aqui. Que é isso? É salário? Não, não é. Não dá mais. Nada lhe convencia. Nada me convencia mais. Não dá pra mim, não dá. E aí eu lembro que eu vim isso feito os 10 meses. Eu lembro que eu vim de Caicó a Natal. E olha que é uma viagem longa de ônibus, viu? Porque eu vim nesses ônibus de empresa. Eu vim o caminho inteiro. Nesse dia, eu sou muito de dormir. Eu entro no ônibus, já foi, dormir. Nesse dia, eu não consegui dormir. Eu saí lá por volta de 6 da manhã, não lembro. E eu vim o caminho inteiro, dizendo, Senhor, se foi a decisão certa que eu tomei, por favor, me confirme de alguma maneira. E aí, naquele dia, quando eu cheguei na rodoviária, antes de eu sair de Caicó, eu falei pra ele, né, pro meu esposo, eu disse, Edson, eu tô indo embora de vez, assim, eu não vou cantar mais. Parei por aqui. Aí ele falou, tá, tudo bem. Eu disse, você vai me buscar na rodoviária? Ele, vou lhe buscar. Quando ele chegou na rodoviária, aí foi quando teve a resistência. E eu vim o caminho inteiro dizendo, Senhor, por favor, se eu tomei a decisão certa, me mostre. Eu quero que o Senhor me mostre se de fato isso foi a coisa certa que eu fiz pra minha vida. Quando cheguei na rodoviária, que ele foi me pegar, mudou assim, como é que a gente vai fazer agora? Você ganha muito bem. Nós vivemos disso. Não dá para parar. E isso ele já tinha parado. A visão espiritual em confronto com a realidade. Isso. E aí ele já tinha parado e nós tínhamos montado uma casa de ração. Que inclusive hoje nós temos de novo essa casa de ração. Deus reabriu as portas. Porque como é o nome da casa de ração? É Clube do Pet. Fica lá onde? Em Extremóis. Lá no Esporte Clube 1 e 2. Não, muito 2 bem. E 3. Já vendeu peixe. Tudo bem. E aí o que acontece? Tá tudo certo. E aí o que acontece? Na época nós tínhamos uma casa de ração não lá. Em outro lugar. E quando ele, não, eu tenho uma casa de ração, mas boa parte do financeiro você me ajuda, né? Tem aquela coisa de ser o provedor, mas eu ajudava muito com o que eu ganhava. E
ganhava muito bem. E ficou aquela briga. E, meu Deus, eu Senhor, mas não era pra ter... Acho que eu fiz a coisa certa, não fiz. Enfim, eu fiquei, né? Você ainda ficou na dúvida Eu por fiquei me causa, perguntando, por causa e do agora? confronto da realidade com o espiritual. Tá. Fiquei naquela dúvida. E agora, o que eu faço? Aí eu disse, vamos pra igreja comigo? Aí ele falou assim, não vou não, você é crente, você que vá. Ai, aquilo me doía tanto, olha. Mas é bom Ele- quando Deus pega e Hoje- faz um... Hoje ele, Ah. hoje ele me pede desculpa 1000 vezes. É. Eu penso... Ah, não, já desculpei. E aí, o que acontece? Ele foi pra igreja comigo. Depois de muito lutar, ele foi. Foi pra igreja comigo nesse dia. E nesse dia ele aceitou Jesus. Nesse mesmo dia. Eu chorei, assim, desesperadamente. Porque naquele momento o Senhor dizia, você tomou a decisão certa, né? E dali pra frente... Aí eu falei assim pra ele, olha, eu vou conseguir um trabalho. Aí ele falou, como é que pode? Eu lembro dessa frase até hoje. Você acha que vai conseguir um trabalho? Nesse momento, o país está em crise. Há uns 9 anos atrás. O país está em crise, está todo mundo ficando desempregado. Você acha que você vai conseguir um trabalho assim do dia para a noite? Aí eu disse, não, eu vou conseguir um trabalho sim. Você vai ver que eu vou conseguir. Porque o Deus que eu sirvo, ele é fiel. Porque eu estava naquele primeiro amor mesmo, assim, é bom né? demais, é bom demais. Aí, o que acontece? Quando foi ele aceitou Jesus no domingo. Na terça-feira eu fiz uns currículos, comecei a entregar. Na quinta-feira eu recebi uma ligação de uma empresa. Fiz uma entrevista e com menos de uma semana eu comecei a trabalhar. Não era o salário dos meus sonhos, mas era O que para começar? o que eu era o necessário. Tanto que quando eu peguei o primeiro Deus faz salário, eu não sabia nem o que fazer. Mas hoje eu entendo que naquele momento Era aquilo. era Deus me quebrando, dizendo assim, ó, você viveu com muito até hoje, mas hoje você vai viver comigo no pouco. E você vai ver que é muito melhor. E para aprender. Para aprender. Pra aprender muita coisa. Eu vi que você se emocionou, mas essa questão de como Deus faz para nos moldar, porque às vezes o ser humano, tudo ele tá certo. Não, é assim, é assim, é assim. Na verdade, a gente nunca tá certo. Deus traça os seus caminhos, Sim, né, para nos mostrar um propósito maior. Não É. necessariamente o salário teria que ser maior, teria que ser aquele mesmo, naquele momento, né? naquele momento teria que ser aquele. E a gente foi aprendendo, né? A gente fazia primeiro o necessário. Foi muito difícil, porque daí eu comecei a ver... Sabe aquela história que eu vim só? Pronto. Ela se repete agora. Porque agora, nesse momento, eu tinha muitos fãs, né? Digamos assim. Tinha uma galera que me acompanhava. E esse povo desapareceu. Desapareceu todo mundo. A única pessoa que ficou, né, do meu lado, foi uma moça chamada Eulália, que é minha amiga até hoje, incentivadora, inclusive a segunda maior incentivadora, porque o primeiro incentivador é meu esposo. Às vezes eu digo, meu filho, isso não dá certo. Você vai. Hoje ele é evangélico, ele é pregador da palavra de Deus, né? Me acompanha em tudo, faz questão. E é meu maior incentivador, sem dúvidas. Deus uniu propósitos. Eu sempre falo para ele, Deus nos uniu em propósito. Nós temos propósitos juntos. E essa amiga que era uma fã e hoje é minha amiga pessoal. E que também é uma incentivadora. Ela não pôde estar aqui porque ela reside em outra cidade, mas eu tenho certeza que vai ser uma das primeiras a assistir, a curtir, a se emocionar com a história. E desapareceu todo mundo. Desapareceu amigos, desapareceu patrocinadores, desapareceu todo mundo. E novamente eu me senti só, né? Espiritualmente, para mim, é a melhor parte. Porque as pessoas não entendem isso. Como Deus trabalha e como Deus faz. Mas não quero que você pule, não, que para você não perder a linha de raciocínio. Mas antes, você chegou a compor alguma coisa ou só hoje? Não. Eu só fiz composição depois. Porque assim que eu me converti, todo mundo achava que eu iria ir pro meio gospel cantando forró. Então, assim que eu me converti, os que queriam que eu continuasse cantando insistiram muito para que eu entrasse nessa linha um gospel. ritmo, Isso, que você cantava forró, então você vai cantar forró gospel
E isso vai fazer você continuar crescendo. Então, você não vai desaparecer. Só que esse não era o propósito de Deus para minha vida. Porque naquele momento eu era muito crua, eu era muito imatura. E eu sei que se naquele momento Deus me desse oportunidades, eu não iria dar a glória para Ele. Eu iria me crescer, eu iria querer crescer em cima de mim e não dar a glória para Deus. Eu acho que eu iria me ensoberbecer, essa é a palavra. E naquele momento, quando eu disse não, eu não quero, eu parei de cantar. Eu tava cansada de viajar, eu tava cansada da música, eu tava cansada de tudo. Porque, como eu lhe falei, não é só glamour, tem as decepções, a gente fica triste em algum momento e quer desistir, né? Sim. Então, assim... Quem nunca, né? Quem nunca? É. E aí, quando eu fiz, né, parei de cantar, existiam muitas insistências para que eu fosse para o meio gospel cantando forró. E eu me neguei. É tanto que 9 anos depois é que eu decidi abrir meu coração para isso. Porque hoje eu entendo que eu sou madura o suficiente, que eu tenho já um meio de vida, que Deus já me proporcionou condições para a minha sobrevivência, graças a Deus, da minha casa. E que eu não vou ver isso como um trabalho. Um passarinho me contou, né, que a gente faz umas pesquisas, um passarinho me contou que essa questão do glamour, essa questão de sobreviver de cachê de igreja não é o seu interesse. Não. O seu interesse hoje é realmente adorar. Não. Adorar. E foi uma das coisas que me fez lhe chamar para esse espaço. Sim. É um espaço totalmente cristão e você tem aqui toda a liberdade para você fazer o que você quiser. Mas agora eu vou lhe dar uma pausa, eu quero que você cante. Sim, aí... Então, vamos cantar. Eu canto minha música autoral. Se você quiser... Não, peraí. Se for cantar autoral, fala um pouquinho dessa música. Então, vamos cantar autoral. Então, a música retrata um pouco do que eu vivi, né? A música fala sobre ganhar o mundo não tem valor, né? Se nós nos distanciamos de Cristo. Seu testemunho está na música? Uma parte, um pouco dele tá na música. Mas eu não quero que as pessoas vejam essa música só como um testemunho. E como comercial, mas veja ela como uma forma espiritual. Eu quero que as pessoas vejam como uma forma de adoração com a vida. Sim. Eu quero que as pessoas cantem ela e digam, ela abandonou por Cristo, então eu também posso fazer isso. Então, muita gente vai se identificar. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos lá. Corri atrás de tantos sonhos, mas não preenchi meu coração.
identificou, deu seu like, muito prazer, eu sou Rogério Pinheiro, estamos aqui com o programa Pod Luzcast, para você espalhar, para você divulgar, para você ver alguns testemunhos e o que Deus faz hoje. Hoje Deus ainda faz milagre. E pode ter certeza, você que está assistindo, Deus está falando com você através dos louvores. Fabíola, que linda canção. Você gostou? Gostei de verdade. Eu acredito que muita gente vai se identificar com essa canção, mas eu quero entrar em uma outra situação. Nessa sua chegada a Cristo, qual foi o dia que você desabou, literalmente, Deus tocou com você e você não fazia outra coisa a não ser... o mais forte foi no dia que o esposo aceitou, mas o testemunho pessoal seu, a sua experiência com Deus e quando foi, e que igreja, o que foi que aconteceu? Eu acho que o ponto mais alto do cristão é quando ele, de fato, entende o chamado, né? Sim. Entende que Jesus está chamando. Claro. Então, eu acho que no dia da minha conversão, eu não fui pela dor, né? Como a maioria fala, eu não fui pela dor, fui porque, de fato, eu senti a necessidade de ter comunhão com o meu Deus. Então, naquele dia foi muito importante. E no dia que o Senhor falou comigo, que Ele me levaria a muitos lugares. Inclusive, Jesus já falou comigo várias vezes sobre isso. E uma das últimas vezes que nós ministramos foi numa igreja do pastor Eduardo Elvis. E ele dizia assim, eu não sei se os meninos vão lembrar, mas ele teve uma hora que ele chegou para mim, ele profetizou sobre a minha vida, e teve uma hora que ele falou assim: a sua voz entrará em lugares que seus pés não pisarão. E eu creio que esse será um canal, né? Esse podcast será um canal. Os meus pés não pisarão nas casas de muitas pessoas, mas a minha voz entrará e contará aquilo que o Senhor fez na minha vida. Então, tem vários momentos com Deus, né, que é impossível você não sentir algo muito forte. Mas tem momentos específicos quando o Senhor fala, confirma aquilo que Ele me prometeu. E são 9 anos, depois da minha conversão, são 9 anos já, que eu me recusava a isso. Que eu dizia, não, eu não quero. E o Senhor sempre me dizia, mas eu lhe dei um talento, eu lhe dei um dom. Tem uma coisa que acontece com aqueles que aceitam, é interessante, é uma coisa, toda vida que Deus chama alguém, Moisés foi assim. Quando Deus chamou, ele disse, não, dá certo, não, eu tenho língua presa, começou a botar defeito. Você bota dificuldade, né? Todas as pessoas que Deus chama, seja para pastorear, seja para cantar, seja para assumir um determinado departamento, uma situação onde Deus pode usar ele como instrumento, a gente dá aquela... Mas a gente tem que abraçar sempre. Eu costumo dizer que eu sou difícil. Não, mas aí eu estou falando Eu por sou mim difícil também. pra Deus. Eu estou falando por mim também, que eu já resisti muito a fazer determinadas situações. E hoje não. Hoje o crente ele é como o vento. Ponto. É verdade. Ele não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são os guiados pelo Espírito. Então, hoje eu estou assim, nessa vibe. Ó, eu estou igual aquele, você me leva para cá, leva para cá, leva pra... Eu vejo as coisas com os olhos espirituais. Então, é isso que Deus está fazendo com você. Hoje, no Pod Luzcast, a sua voz vai alcançar muitas pessoas. Mas o que eu quero mostrar aqui não é só a cantora que as pessoas pensam que você é. Eu quero mostrar o ser humano que você é, que as pessoas não conhecem ainda. Por isso que as pessoas que não lhe conheciam saíram de perto. Então, aqueles que vão entrar na sua arca são aqueles que Deus vai mandar. Sim. Inclusive, quando depois desse tempo todo, que eu disse, Senhor, eis-me aqui, né? Então, se o Senhor quer que eu vá, então eu vou. E meu esposo começou a me incentivar muito, e eu falei, as coisas vão fluir. Eu não vou me desesperar e correr atrás de um monte de coisa. Nada não, sem pressa, Nada isso, mas eu vou deixar fluir. E aí, Deus começou a colocar pessoas, né? Começou a criar situações. E, através disso, as coisas começaram, de fato, a fluir, né? Eu quero, inclusive, agradecer muitíssimo, né? Aos rapazes. Apresenta aqui, ninguém conhece ninguém, né? Vamos lá. Mas vamos lá, o povo não conhece, né? Vamos lá. Aquele ali é Pedro, baterista. Esse aqui é Michael.
E esse é Elson, que além de tecladista, ele foi quem produziu, né? Fez a produção da música. É quem diz, isso aqui tá errado, viu? Isso aqui tá certo. Esse aqui não tá certo, Ninguém não. conhece Elson É. Teixeira, né? Isso aqui tá errado. Você tá cantando isso aqui errado. Esse aqui não dá certo, não. É exigentezinho todo. Mas assim, Deus Tem tem que ter um colocado. perfeccionista, né? Tem que ter. É. E o que sabe fazer, né? Porque É. dependesse de mim, não ia, né? Que eu só escrevi a música, né? Mas ele que fez arranjo e tudo mais. É a primeira vez, inclusive, que nós cantamos ela de forma oficial. Ah, estreou aqui? Ela não está gravada ainda. Nós só passamos ela aqui, né? Agora de eu vou ficar igual primeira. a Pinto no lixo. Primeira vez. É. Ela só foi cantada aqui, né? Mas nós vamos gravar, nós pretendemos colocar em todas as plataformas. Sim. Quem sabe alguma coisa com imagem também, né? Deus vai direcionar, mas eu quero agradecê-los do fundo do meu coração, porque assim como eu venho com o coração disponível a servir, eles também vêm nesse mesmo propósito. Então, o Senhor juntou essa equipe Na qualidade de servos, né? na qualidade de servos, de fato, para servir. Bom demais. Quando você falou sobre essa questão, né, de eu não ter como profissão e tudo mais, nós sabemos que pode ser que aconteça. Então, eu deixei na mão do Senhor de, no futuro, nós irmos a grandes eventos, Sim, né? sim. E estarmos em grandes eventos, mas nós vamos aonde o Senhor nos convidar. É na rua, é igreja grande, é igreja pequena. Porque quando eu disse eis-me aqui, eu não disse eis-me aqui, Senhor, só para tal igreja. Não, Foi eu a disse melhor coisa que eis-me eu aqui. ouvi hoje. A melhor coisa que eu ouvi hoje, porque não vou estar aqui criticando A, o B ou C, mas existe essa... Porque na igreja, as pessoas acham... Ó, para você que está em casa, você acha que entrou na igreja, tá tudo certo, todo mundo é santo. Não, ele tem o joio e o trigo. Ele tem, como as pessoas falam, né? Existe a parte ruim em todas as áreas. E na igreja também. Tem gente que tenta usufruir da igreja. E algumas pessoas que têm talento, né? Não são todos, aí eu vou dizer meia dúzia de pessoas, pelo menos no estado, mas existe, tem que existir, tem que ter aquele que é o estrela, que não é o nosso caso aqui, mas tem que ter. Por quê? Porque se não tiver o estrela, tiver todo mundo santo, aí a igreja, as pessoas são perfeitas e nós ainda não estamos no corpo incorruptível. Então temos as nossas falhas. Ela tem que existir, mas as pessoas precisam entender. Para parar com esse negócio daquela crítica, dizer, tá vendo? É porque é crente, é porque não sei o quê. Não tem nada a ver uma coisa com outra. As pessoas têm defeitos. E não é a nossa vibe hoje. Mas, dentro da igreja, foi a melhor coisa que eu ouvi hoje, cantar em todas as áreas. Sim. Em todas as igrejas, só convidar. Depois começa dando aí logo o seu contato. O meu contato hoje é via Instagram, né? É Fabi Campelo. Fabi porque o meu nome, na época em que eu cantava, né? No secular, eles achavam grande. Então, o nome, para ser mais comercial, Fabi. Então, meu Instagram é Fabi Campelo. Com Y, Fabi. Mas, no meio gospel, né? Eu gosto que me chamem de Fabiola. Fabi é um apelido carinhoso para os mais próximos e que tem lá no Instagram, porque eu não consegui mudar. Se alguém puder me ajudar, como é que eu mudo? Eu já tentei, já enviei coisa pro Instagram para mudar, botar o meu nome normal. Nós temos uma coisa parecida, nome e sobrenome. É assim que funciona. E tem que ter. E eu não consigo mudar. Mas, enfim, é Fabiola Campelo, mas no Instagram é Fabi Campelo. Lá tem a Eulália também, que é @Eulália Juliane, que você pode falar com ela. E direciona ao WhatsApp. Tá. Então, por esses dois contatos, dá para falar, segue lá, Fabi Campelo ou Eulália Juliane, e aí é direcionado para um WhatsApp para conversar, né? Eu quero deixar claro que esse contato é apenas para afirmar essas questões. Vai me convidar para uma igreja. Nós não temos um custo definido, né? Esse não é o nosso propósito. Nós queremos servir. Obviamente que se for um lugar muito longe, é normal que quem vai nos convidar custeie esses custos da viagem, né? Tem que ter ajuda de custo. Ninguém tá falando... Mas a gente não tem um cachê definido, pronto, né? é isso que eu ia Essas dizer agora. coisas, Nós não estamos falando de cachê, estamos falando de o necessário para chegar lá, ponto. Tem que ter.
Porque, como eu falei, depois que eu me converti, né? Eu comecei a trabalhar. E o Senhor me deu condições de sobrevivência. No início foi muito difícil, né? Porque eu não estava acostumada com tão pouco, né? Foi bem difícil para mim. Teve que reaprender. Tive que reaprender tudo. Mas bom demais. Mas, graças a Deus, há 4 anos atrás, eu trabalhei 5 anos no comércio. Início foi no shopping, para fazer faculdade, shopping, cuidar de marido, de casa. Você é formada? Igreja. Eu sou formada, sou assistente social por formação. E estou na minha 2ª formação como professora de português. Serei professora de português. Ai, que gosta de estudar, viu? Estou terminando minha 2ª faculdade. A primeira, eu consegui uma bolsa para honra e glória do Senhor, era uma bolsa integral. E essa segunda é o UFRN. É mais ralado, mas tá dando certo, estou terminando a segunda. E passei num concurso há 4 anos atrás. Então, quando eu passei nesse concurso, o Senhor dizia assim para mim, eu estou aqui para prover, não se preocupe, né? Não tem por que você se aperrear, porque no início é tudo muito aperreado. E graças a Deus, Deus reabriu as portas da nossa casa de ração. Meu esposo tem uma casa de ração, se dedica, assim, como ninguém, à casa de ração. E a gente cuida de alguns animais de rua. Tem o sonho de ter um projeto com animais, com cães e gatos, né? Animais de rua. Como é o nome do esposo? Meu esposo é Edson Rodrigues. Ei, depois a gente vai bater um papo sobre esse negócio dessa ação social aí, viu? Um gatão. Vixe. Meu gatão, A mulher chega, os olhos brilham. É, que eu amo ele demais. É, muito bom. E aí, nós temos uma pretensão de no futuro ter um projeto, né, com cães e gatos. Deus reabriu nossa casa de ração, nós fechamos ela por um período. E Deus reabriu. Nós vamos... Hoje é dia 10? É, né? Hoje faz 3 anos que nós abrimos de novo a casa de ração. Exatamente hoje, dia 10/12. Ah, é. Dia 10/12. 3 anos que nós reabrimos a casa de ração. E, graças a Deus, tem dado tudo certo, né? Nós temos adorado ao Senhor com as nossas vidas. Ele pregando, eu cantando, a gente servindo juntos. E eu não vejo outra coisa melhor que poderia ter feito. Quando eu olho para trás, outro dia eu parei para ver uns DVDs, né? Que eu gravei em Caruaru, esses lugares. E eu tava olhando assim, eu me olhava ali, eu digo, essa sou eu, é a minha história. Mas existe uma outra pessoa após isso, né? Existe uma outra Fabiola, que não é mais essa, mas que foi ensinada por essa. Né? Ele tem que ter a conexão do velho e o novo homem. Novo Ele tem homem. que ter... A história, ela não pode ser apagada. Eu não me arrependo de forma alguma. Se você me perguntar, mas você se arrepende? De forma alguma. Eu terminei meus estudos antes de viajar, porque essa foi uma exigência da minha mãe. Você é muito nova, eu não vou deixar você viajar, sair no meio do mundo, sem pelo menos terminar os estudos. Não, eu garanto terminar. E me dediquei para viajar, eu terminei. Terminei, né, o ensino médio, mas não pulei direto para uma faculdade, como é o sonho da maioria dos pais, né? Foi quando eu comecei a viajar. E acho que, não sei se a minha mãe em algum momento ficou triste com isso, ou se ficou feliz, né? Ela nunca comentou, assim, tudo que eu fui fazer, eu nunca fui desobediente. Mas se eu fizesse algo, eu dizia para ela, mãe, eu vou fazer isso. Tem gênio forte? Eu tenho um bocado, meu gênio é um pouco forte. É? Vocês acham que eu tenho um gênio forte? Conversa! Não, sou ótima, não é não, Michael? É. Sou ótima. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos. Vamos cantar. O que a gente canta agora? Essa não é minha, mas eu tenho um carinho como se fosse. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode descrever.
Bom demais, você tá no clima. Pode Luiz Cast, não esqueça, porque Deus vai falando com você através dos louvores. Fabiola Campelo, me diga uma coisa, desse seu repertório de 9 anos aí, dentro do repertório que você encaixa, qual foi a música que mais te tocou, assim, que... Tem uma música que fala de dependência, que diz assim: nada além de ti, só quero a ti, nada mais. Porque ela tem uma letra bem forte, ela fala: envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar. Quando nós entregamos algo na mão do Senhor e a gente declara que confia, né, e tudo mais, muitas das vezes a gente entrega na mão do Senhor e quer tomar, né? A gente confia desconfiando. Então, teve um dia o que... ser humano. Um dia que eu vim ao supermercado com meu esposo e a gente tava falando de algum assunto. E eu falei assim, a gente... tava passando essa música, inclusive, e eu falava assim pra ele, a gente fala tanto que confia, a gente prega tanto um Deus que tudo pode, e por isso daqui a gente já quer se desesperar. Imagina só, por uma besteira, né? Quebrou ai meu Deus, já quebrou meu telefone, não sei o quê. Então a gente entrega a nossa vida. A gente baixar o espírito de Abraão pra tentar resolver de outra resolver forma. de outro jeito. Então assim, a gente prega tanto um Deus que tudo pode, mas às vezes a gente não usufrui. A gente subestima, né? O poder de Deus nas nossas vidas. E essa foi uma música que me tocou muito. Ela fala sobre dependência, sobre lamentar, porque muitas das vezes a gente não confia de fato como deve confiar no Senhor. Não faz as coisas para o Senhor como deveria fazer. E na igreja? Quando você está na igreja, você... Principalmente a gente novo convertido... A gente chega na igreja, o novo convertido, o velho, não importa. Mas a gente está naquele dia para receber. A gente tem mais sede do que todo mundo. E alguém cantou e está no seu repertório hoje. Você vai cantar, você vai falar antes dessa música. E por que você escolheu ela que você vai cantar agora? Tem uma música, sim, essa mesmo, essa mesmo. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. Menos quem está em casa. Mas então você vai explicar. Por que você escolheu essa música? Antes de eu falar sobre essa música e a gente cantar ela, eu queria só fazer uma observação. Tá. Quando eu falei a questão da cobrança, né, de caixa, essas coisas, eu não estou condenando o pessoal que cobra, pelo amor de Deus, né? Isso, não. Assim, eu não tô... É uma outra vibe, tá? Porque, assim, existe sim, né, as pessoas que vivem, né, da música, do meio gospel, de forma alguma, né? E assim, existe um custo, né, com músico, com translado, com tudo. Sim. Graças a Deus, os músicos que estão comigo até o momento, eles não me cobraram nada. Se cobraram foi a Elsa, a mim não foi nada. Mas assim, se um dia se tornar profissão, obviamente que vai haver uma diferença sobre esse assunto. Mas por enquanto... Bom, para sair dessa polêmica, é uma dica simples. Você vive da música... Precisa desse cachê? Não tem nada de errado, exato. Não. Mas... Os músicos cobram, né? Não tem nada de errado. Mas escolha igrejas que não têm condições, vá lá, faça um culto, vá lá e pregue, vá lá e cante, faça... É quase que não é uma ação... Não vou chamar isso de ação social, não. Mas você vê, assim, com um carinho, com uns bons olhos, tá? Eu acredito que 80% dos cantores fazem isso. Escolha uma igreja, escolha um canto mais simples possível, porque existem muitas igrejas ainda que não tem estrutura, não tem nada. E ficam muito felizes quando chega uma estrutura. A alegria é tremenda quando chega um cantor, e de preferência um cantor que tenha um pouquinho mais de peso, para brilhantar o culto, e isso se torna uma adoração. Nada contra, a gente não está aqui criticando quem tem seu cachê, ou quem recebe, quem deixa de receber, tá certo? Para você não polemizar hoje a questão da cantora. Mas assim, você vai cantar agora 2 canções. 2? Que aí você, quando a gente voltar, a gente passa rápido o tempo, mas a gente... 2 canções. Fique à vontade. Tudo bem. Fale da música que você vai cantar e por quê. Para quem está em casa, às vezes, entender que quando Deus fala com a gente, às vezes a gente se apropria de determinadas canções, até para passar para as outras pessoas a mensagem que está escrita, né? Existe uma música que chama Deus de Obras Completas, né? Que é da Kemily.
E quando eu comecei a pensar, né, sobre gravar música e sair ministrando nos lugares, eu imaginei como seria. E eu fiquei dizendo assim para mim mesma, Senhor, mas é tão grande o que eu penso, né? Porque eu tô sonhando tão alto, né? E é tão difícil crer que isso tudo vai acontecer porque os meus sonhos são tão altos. Nunca pare de sonhar. E Deus me dizia, né? Eu sou o Deus de obras completas, aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então vamos cantar. Porque os planos do Senhor, eles são sempre melhores que os nossos. Então vamos cantar. Amém. Eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho pras tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo a um Deus que é tão grande. Em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. Fazer cumprir na hora certa. Não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Isso é só para você ter um gostinho, tá? De quero mais
e a gente vai trazer ela de volta aqui. Com certeza eu quero agradecer, tá? Pela sua presença, pelo que Deus fez na sua vida e espero que você volte mais vezes, tá bom? Deixa aí os seus agradecimentos, mais uma vez, contato, fica à vontade. Então, eu quero agradecer primeiro a Deus, né? Segundo a você pelo convite, Rogério. É um prazer estar aqui, né? É a primeira vez que nós apresentamos a nossa música. Muito bom. Nos disponibilizamos a servir, né, aos irmãos. Estaremos nas ruas, nas igrejas, onde o Senhor nos convidar. Seja grandes eventos, pequenos eventos. Lá nós estaremos propagando a palavra de Deus, porque nós queremos conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Quero agradecer aos meus amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez, Elson, Pedro e Michael, uma equipe assim que o Senhor tem colocado na minha vida para somar. Quero agradecer a minha amiga Eulália, porque ela me deu uma força muito grande, assim, eu não queria muito não, ela que vai. E eu quero agradecer infinitamente. Quero agradecer a Messia também, que veio aqui dar apoio moral. Messia, ela é a esposa do maestro e ela tá ali dando apoio moral sempre. Messia, muito obrigada. E agradecer ao homem da minha vida, que é o meu marido, que eu tenho certeza que o Senhor nos uniu para uma grande obra, para adorar o nome dele, meu amor, Edson Rodrigues. Muito bem. Eu quero agradecê-lo por todo o apoio e dizer que eu o amo e muito obrigada por tudo. Muito bem. A gente vai terminar esse podcast, mas você vai continuar aí cantando Tá aí. bom. E aqui a gente encerra o programa. Você vai ouvir mais um pouquinho. Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima, viu? Tchau. Eu tô emocionada. Quero dizer que essa música foi um sonho e que ele está sendo realizado aqui. Se eu não conseguir cantar, o Senhor cantará por mim. Ganhar o mundo já não tem valor. Sem o teu amor, tudo que sou entrego a ti. Jesus, foi tua graça que me fez resistir. A gente sente como um filho nascendo. Essa é a minha filhinha nascendo hoje aqui. Corri atrás de tantos sonhos, mas não preenchi meu coração.